pensar, por que Deus nos deixou a palavra? Por quê? Para sermos abençoados. Também. A palavra do Senhor ficou aqui para que nós voltássemos a ser como éramos no Éden. Puros, bons, justos, corretos, dignos. Por isso que a palavra veio. Por isso que a palavra ficou. Por isso que Deus deixou a palavra. Aleluia. Para que nós aprendêssemos e vivêssemos a palavra de Deus. Isso é importantíssimo. Tem bênção? Está recheada. A palavra de Deus é recheada de bênção. Aleluia. Mas ela vem para nos mudar, transformar a nossa vida, melhorar. Eu vivo falando e sempre, nós temos que ser melhores hoje do que fomos ontem. Amém. E amanhã melhores do que hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Todo Amém. mundo conhece o rei Ezequias. Amém. É uma passagem que eu sou apaixonado. A gente vai dar um passeiozinho pela Bíblia. Eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia. Amém. Tem alguns livros que de vez em quando desaparecem, mas a gente acha. Antes disso, deixa eu introduzir. Ezequias foi um rei, filho de Acás. O pai dele foi terrível. Foi idólatra, entregou o próprio filho a sacrifício, fechou o templo, ninguém podia mais cultuar, ergueu altares para todo tipo de Deus conhecido e desconhecido que pudesse ter. Levou o povo de Deus à desgraça. O pai, Acás. E aí, ele morreu e pela tradição, o filho assume o reinado. Ezequias subiu ao reinado. Aí você abre a palavra lá em 2 Crônicas 29:2. 2 Crônicas, Antigo Testamento, mais ou menos no meio do Antigo Testamento. Você tem Crônicas, tem Reis. Esses 4 livros são registros como se fosse um diário de tudo que se passou nos reinados, com os reis e Deus fazendo, intervindo. Então, 2 Crônicas 29:2. O rei Ezequias, achamos? Se não achou, tranquiliza. Está aparecendo aí? A palavra fala assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. O que Ezequias fez? Tudo que era reto. Quando fala reto, é certo. Não é torto, nem desviado, nem esquisito. É certo. Então já começou bem. Quando ele assumiu o trono, ele fez tudo certo como manda a lei de Deus, como manda a palavra de Deus, como manda essa palavra que você carrega na sua mão. Aí dá um pulinho agora para 2 Reis 18:4. 2 Reis 18:4. É pertinho, para a gente entender o que ele fez. Achamos? Amém. Ele tirou os altos, que são os altares, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Lembram-se dessa passagem? Lá no deserto, quando o povo foi atacado pela serpente, Deus falou assim: faz uma serpente, pendura, coloca no meio, todo mundo que olhar vai ser curado dessa picada. Lembram disso? É essa aí, ok? Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, eles chamaram Neustã. Até aquele momento ela era idolatrada. Deus, ele dá para alguém a glória dele? Não. Ele divide a glória dele? Ele entrega para qualquer coisa? Mas o povo ainda estava idolatrando aquela imagem. E mais ainda, né, vindo de Acás, com toda a loucura que ele fez, era normal, tudo bem. Mas o filho dele acabou com tudo isso. Acabou com tudo isso. Quebrou tudo, queimou tudo, destruiu tudo. Ainda que tenha feito para aquilo que Deus tenha mandado reconstruir, ele teve que fazer tudo de novo.
pai dele não tinha nada, não fez nada, não deixou nada, só tristeza e destruição. Aí no 2 Reis capítulo 20, versículo 1, essa passagem eu sou apaixonado por ela. Ezequias sendo rei. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Lembra do nosso começo da conversa? O que fez Ezequias? O que era reto diante de Deus. E ele lembrou o Senhor. Não que precise, tá? Não que precisemos lembrar o Senhor. Oh Deus, lembra? Não precisamos. Nós esquecemos. Deus nunca se esquece. Amém. Esse foi só um pedido de socorro dele. Ele falou assim: Senhor, eu vou morrer. Eu fiz tanta coisa. Tem misericórdia. Essa foi a frase dele. E chorou muitíssimo. E olha o que aconteceu. Versículo 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ele não tinha saído ainda do palácio, tinha dado o recado de Deus e foi embora. Ele não tinha deixado o palácio ainda, o pátio, o lugar central. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, só porque ele cumpriu a palavra de Deus, Deus tirou a sentença de morte dele, livrou ele do inimigo e ainda cuidou de tudo e de toda a cidade. Só porque ele cumpriu o que estava escrito na palavra. Só porque ele fez como a palavra mandava. Meu irmão, minha irmã, a gente não carrega a Bíblia só porque não tem o que fazer. A gente não fica segurando a palavra de Deus só porque não tem outro livro mais interessante. É porque a palavra de Deus, ela que muda a nossa vida de todos que estão à nossa volta. Aleluia. Quando nós praticamos a palavra de Deus, Deus abençoa a nossa vida, a nossa família, nossos familiares, alcança nossos amigos, os vizinhos, o bairro, porque todos nos veem como representantes do Senhor. Aleluia. Viver a vida nesse mundo é relativamente fácil. Se você for desonesto, sem vergonha e tudo mais, você vive uma vida boa. Pode até enricar. Sem respeito, sem consideração, sem nada, nesse mundo vai crescer. Fazendo qualquer negócio, qualquer acordo, vai se destacar nesse mundo. Mas e aí? E quando a coisa apertar, quando a dor chegar, quando a doença bater na porta, vai recorrer a quem? A esse mundo? Meu irmão, minha irmã, só o Senhor pode mudar a história. Instantaneamente, você viu aqui? Isaías não tinha saído ainda do palácio e ele voltou para falar: olha, Deus viu sua lágrima, ouviu sua oração e vai mudar toda essa história. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve. E é o Deus que a gente aprende quem é, como é, o que pensa, os planos, os projetos na Bíblia, na palavra de Deus. E é isso que a gente tem que lembrar. Tire um tempo, leia a Bíblia, ouça a Bíblia. Dá para colocar no celular. Quem assiste dorama aqui? Não precisa responder não. Eu fecho os olhos para não acusar ninguém. Porque senão a pessoa se sente assim, ele está olhando para mim. Posso abrir? Eu também assisto. Lá em casa, os meninos também assistem. Falando nisso, eles não vieram por causa de atividades, tá? Na igreja, É, lógico. não com dorama. Meu irmão, não, claro. Meu irmão, minha irmã, pode. Nós podemos fazer isso.
Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aleluia. Mas jamais deixar de lado o que é de Deus pelas coisas desse mundo. Isso a gente não pode. Entendeu isso? Tire um momento no seu dia, se dedique à leitura, à oração, canta para Deus. Mas não sei cantar. Recita para Deus, pega uma letra. Nós temos a projeção, dá para cantar. Faça o seu culto doméstico, culto particular com Deus. Abra os seus olhos. Vou fechar de novo os meus. Qual é a primeira coisa que você pega quando senta na cama de manhã? Não precisa responder. Pegue a Bíblia, dá uma lida no capítulo daquele dia e depois faça o resto das coisas. Pega o celular, abra a Bíblia no celular e leia a Bíblia. Faça essa diferença, mas não para por aí não. Dentro da palavra de Deus e por conta da palavra de Deus, abre Salmos 32, 2. Salmos 32, 2. Lembram-se que Ezequias fez tudo que era reto aos olhos de Deus. E isso é tudo que está escrito na palavra de Deus. Lembram-se disso? Que a gente começou a conversa? Salmos 32, 2 fala assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não acusa, não coloca sobre maldade, e em cujo espírito não há engano. Esse espírito em letra minúscula é a vida, tá? O sopro de vida. A tradução dele é a vida, vida física mesmo. Ou seja, nós não temos na nossa vida engano. Nós não enganamos ninguém, não nos enganamos achando que servimos a Deus, mas vivemos as coisas desse mundo. Não há engano. E a palavra é muito clara: bem-aventurado. Sabe o que é isso? É totalmente abençoado. Quando você lê essa palavra bem-aventurado, é que é plenamente abençoado. Deus, ele tem um carinho especial. Ah, então por mim não? Por todos. Só que tem um detalhe: Ezequias cumpriu a palavra de Deus. Ele teve a sentença alterada, reformada, porque cumpriu a palavra de Deus. E nós? Mas continua. Dá um pulinho para Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Enquanto procuramos, então nós somos bem-aventurados quando o Senhor não nos imputa maldade nenhuma. E nós não temos engano nenhum na nossa vida. Provérbios fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Meu irmão, minha irmã, quem já acordou e viu o nascer do sol? Ele faz assim, ó. É assim que ele faz? De repente acende a luz total? Não, ele começa pequenininho, vai crescendo. É lindo. As cores vão mudando, coisa maravilhosa. Para a nossa vida, essa passagem significa assim: cada dia nós vamos crescendo com Deus através da palavra. Cada dia, até o brilho total. Qual é o dia perfeito? A iluminação perfeita no dia. Que horário que é? Meio-dia. Meio-dia. A sombra está lá embaixo. A sombra está no chão, está no seu pé. Tudo claro, tudo iluminado. Às vezes você sai assim por conta da iluminação. O que a palavra fala é isso: nós vamos crescendo, crescendo, crescendo com o Senhor até brilhar, os olhos terem que fechar. Glória a Deus, Jesus. Só que Aleluia. dia a dia. É isso que a gente tem que aprender. Nós podemos decorar a Bíblia inteira, mas se não vivermos dia a dia, que um é diferente do outro, não é assim? Às vezes fazemos planos e não conseguimos realizar naquele dia. Temos que passar para outro. Deus não nos permitiu fazer, ou aquilo não era bom para nós quando pensávamos ser. Por isso submeta tudo a Deus. Senhor, eu estou pensando em fazer isso. O que o Senhor acha? O Senhor me permite, deixa, me auxilia, ajuda. Quando é bom, Deus ele dá andamento. Quando não é, só que tem um detalhe, hein? Não insista, porque às vezes acontece e o resultado é ruim, mesmo parecendo uma coisa boa.
Mas vamos passear mais um pouco. Efésios, lá para o final da Bíblia, Novo Testamento. Efésios 4:13. Efésios 4:13. E aí nós aprendemos que as veredas, os caminhos do justo, ele vai brilhando a cada momento, até chegar no meio-dia total. E aí em Efésios fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Dia a dia, com a palavra, nós vamos melhorando. Lembra que nós falamos agora? A estatura de Cristo. O mais perfeito de todos os homens foi o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos imitá-lo, porque a palavra nos ensina como ele foi, o que ele falou, como ele andou, o jeito que ele tratava as pessoas. Isso é importantíssimo. Meu irmão, minha irmã, nós queremos que todos se salvem, como é o plano de Deus, não é assim? Nós queremos, mas se nós formos arrogantes, orgulhosos, maus, quem já ouviu a palavra trambiqueiro? Essa é antiga, hein? Desonesto, tá? Quem vai acreditar no Jesus que nós servimos? Quem é que vai? Quem vai acreditar se nós servimos um Deus pleno, puro e maravilhoso, se vivemos uma vida desregrada? Declaramos ser de Cristo e vivemos uma vida desse mundo. Como? Aí a estatura, a medida de Cristo é sermos como Ele. Amáveis, bondosos, perdoadores. Pastora, o negócio é encrencado. Essa parte de perdão, o senhor não sabe o que me fizeram. Eu não sei, mas Deus sabe. Só que Jesus, ele foi traído, vendido para morrer, e ainda assim perdoou. Né? Mas é Jesus, né? Só que tem um detalhe. Ele nos mandou o Espírito Santo, como cantamos, para também termos o poder de liberar perdão e de pedir perdão. Amém. Isso faz uma diferença extraordinária, nos liberta. Quando nós temos alguma coisa contra alguém, nós dormimos e acordamos com essa pessoa. Você já parou para pensar? Pensamos nela o dia todo. Um plano de vingança, alguma coisa para poder fazer mal, retirar o que ela nos tomou. Só que quando libera o perdão, acabou. Amém. A vida fica leve, porque as amarras, acabou. É isso que a gente tem que... O varão perfeito, que é Jesus, é isso que a gente tem que viver. Nessa terra. Amém. Nessa terra. E aí dá um pulinho agora, 1 Pedro, lá para o finalzinho. 1 Pedro 2, 1. Mais para o finalzinho. E aí, como é que a gente faz essa história toda? Como é que a gente vive essa história toda? 1 Pedro 2,1 fala assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Até para decorar, né? Então, quando a gente passar por alguma coisa, pensar em alguma coisa, lembrar desse versículo. Deixar todo engano, toda murmuração. Quem é que faz assim, ó? Quem faz assim? Não precisa responder, não. Todos nós fazemos assim. Temos que parar, porque a palavra fala que não pode. Temos que parar. Alguém, um ou outro tem mania. Em casa a gente brinca assim, em casa a família Zé Buscapé. Eu, meu pai, meu irmão. Conhece aquele desenho Zé Buscapé? Que mora no mato, chapelão, é um urso que só dorme na rede. Década de 70 e 80. A maioria aqui não vai saber quem é, mas tudo bem, então você pesquisa. Ele fala assim, em casa a gente fala assim, eu, meu pai e meu irmão. E aí quando a gente senta para conversar, parece que a gente tá. Também. Agora, murmurar é reclamar, é maldizer. Nós não podemos fazer isso. Como vamos atingir a estatura de Cristo? Sendo como todo mundo é, maldizente, enganoso. Como? E como vamos brilhar como meio-dia, se somos assim? E quem é que vai prestar atenção em Cristo?
e nos salvou, nos perdoou e vai levar para o céu, sendo assim. Aleluia, Jesus. Ezequias só foi mudada a história dele porque ele cumpriu a palavra de Deus. Porque se tivesse sido igual ao pai, fala para ele que morreu, acabou, mano, acabou. Deus não ia falar assim, mas só para a gente entender. Tá? Aí agora dá um passinho para 1 Pedro, capítulo 1, volta um pouquinho. Versículo 15. 1 Pedro 1:15. Essa é extraordinária. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É esse que nos chamou desse mundo perdido e condenado para a luz e para o reino de Deus. É esse que nos chamou. Mas eu só queria uma bênção. Ele vai te dar. Fica tranquilo. Eu só queria um livramento. Ele vai também fazer. Mas eu só queria uma provisão. Ele vai por amor, não por obrigação. Por amor. Só que o que é que nós apresentamos a Ele nessa semana, nesse mês? O que nós apresentamos para Ele hoje? Só hoje. Vamos reduzir o tamanho para a gente lembrar desde a hora que acordamos. O que apresentamos para Deus? A luz do Espírito Santo brilhando em nós, a ajuda, o socorro, a mão estendida para qualquer pessoa, levar a palavra. Eu tinha um pastor que me batizou, ele falava assim: a gente não ganha ninguém com vinagre, ganha com mel, doçura, amabilidade, cortesia, carinho. Você cumprimenta todas as pessoas que cruzam o seu caminho? Tem gente que não vai responder, viu? Eu cumprimento todo mundo. Tem gente que olha assim, não conhece. Cortesia, bondade, você já chama atenção. Normalmente, até as meninas brincam: ô pai, você conversa com todo mundo? Eu converso. Aí eu converso com o garçom. Converso não por interesse, mas porque ele é uma pessoa. Se tem Cristo, glória a Deus. Se não tem Cristo, temos que mostrar a Ele. Amém. E conversa. Então quando você for atendido por alguém, cumprimenta, pergunta o nome: eu sou fulano, e você? Simples assim. O atendimento muda. Só porque prestou atenção em uma pessoa. Só porque prestou atenção que ela é uma pessoa. E aí sempre vai ter uma reclamação da vida. É a hora de Jesus. É a hora de falar do Senhor. Nós passamos apertos, dificuldades, passamos todos nós. Enquanto vivos aqui, nós somos sujeitos a tudo, tá? Tudo. Servindo a Deus. A tudo. Não pense que Jesus ele foi muito claro. Teremos aflições nesse mundo. Se ele tivesse falado, fica tranquilo, aceitou Jesus, acabou. É mar de rosas. Seria. Mas ele não falou isso. Só que, se nós somos chamados e aceitamos esse chamado, que é o perdão e a salvação, então aí nós temos que viver essa palavra que lemos. Amém. Viver como Ezequias, que escolheu. Ele fez o contrário do que todo mundo fez até aquele momento, enquanto o pai dele estava no poder. O povo fazia o que o pai dele fazia. O povo idolatrava, queimava incenso. O povo, ele fez o contrário que todo mundo fazia. Prestou atenção nisso? Às vezes você é o único dentro da sua casa que serve ao Senhor, que fala do Senhor. Às vezes é o único dentro da empresa. Não desista, não deixa para depois. O tempo está terminando, meu irmão, minha irmã. O que a palavra fala está acontecendo diante dos nossos olhos. Guerras, pestes, está para chegar. O Senhor está para voltar. Então nós temos que fazer pelo menos por quem amamos. Vou fechar os olhos. Você ama alguém? Amém. Amém. Não é amor de homem e mulher. Você ama alguém? Amém. Amém. Faça por essa pessoa. Mostra Cristo. Mostra o brilho do Espírito Santo em você. Mostra que vale a pena cumprir, ser reto, como Deus fala. Vale a pena.
Deus ele faz milagre. Milagre já é uma coisa assustadora, porque acontece do nada. A definição clara e simples é assim: é o mover de Deus, a intervenção de Deus nesse mundo natural em favor de alguém. A definição de milagre simples é essa. Não precisa falar que é isso, aquilo, aquilo outro. Essa é a simplicidade. E Deus é simples. Nós não lemos várias passagens aqui? Não dá para a gente ler de novo? Dá para a gente fazer isso todo dia. Então nós temos a palavra dele para consultar. Senhor, como eu devo agir? Lê a palavra, lê a Bíblia. Amém. Pede para o Senhor. Mas o mais importante, viva como Deus tem mandado viver. Aleluia. Porque é só assim que nós seremos poupados do que há de vir. É só Amém. assim. E ainda temos o plus, o bônus de termos bênçãos e milagres na nossa vida, pela bondade do Senhor. Amém. Lembra da multiplicação do pão e peixe? Todo mundo saiu satisfeito e ainda sobrou. Amém. E ainda recebeu bênção espiritual. É Aleluia. assim que Deus age. É assim. Mas como é que Ele vai poder colocar e confiar em você se nós declaramos e não vivemos? Porque o detalhe é viver fora daqui da igreja, o cristão. Ser luz nesse mundo fora daqui da nossa reunião, onde tem piada, tiração de sarro, humilhação, desprezo. Eu tenho, ou tinha, eu não sei como falar, um amigo que quando eu falei que eu ia fazer a prova para pastor, ele parou de falar comigo, ficou 5 anos sem falar comigo. E eu procurei ele para poder reatar, mas ainda está abalado, porque eu continuo sendo pastor, então às vezes vai acontecer isso, viu? Mas aí o que acontece? Oração. Oração funciona. Oração pela pessoa. Nós queremos que todos se convertam agora, mas às vezes é no último momento de vida. Nós queremos que todos sejam abençoados com isso já, mas às vezes é no último suspiro da vida. Nós não podemos deixar de testificar, de falar, de brilhar, como a palavra fala, e pregar. Não precisa pegar o microfone para pregar, sabe disso, né? Eu sei que o irmão prega na feira, não é isso? Amém. O irmão leva, prega, fala aqui na calçada. É só falar do amor do Senhor e do perdão do Senhor. Isso é pregação. E se Deus te der uma palavra, manda. Amém. Mas vamos viver como fez Ezequias. Ele decidiu contra todos que viviam lá. Eu vou viver como o Senhor mandou. E vou fazer como o Senhor mandou para todo mundo. Porque ele era autoridade. E de lá veio para todo o povo. E todo mundo foi abençoado. Lembra da palavra do Senhor? Eu vou cuidar de toda a cidade. Glória a Deus, Jesus. É isso que Deus faz. É isso. Então persiga a palavra de Deus. Procure a palavra de Deus e viva. Não fica procurando só bênção, não. Bênção Deus vai dar. Amém. Mas viva como a palavra fala. Nós vimos aqui que Deus ele cumpre a palavra, muda histórias. É isso que ele Amém. faz. E o que você e eu estamos fazendo? Como é que a gente está vivendo? Eu sempre termino e penso assim, é uma escolha. Qual é a sua escolha? Os jovens ficam maravilhosos. Servindo a Deus é uma coisa extraordinária desde o começo. Eu comecei depois dos 30. Maravilhoso.